Homilética, o que é homilética? Que matéria é essa? Quando surgiu? Para que serve? A paz do Senhor, sejam bem-vindos novamente. Agora já estamos tratando do assunto homilética, o que é homilética? Que matéria é essa? Quando surgiu? Para que serve? Isso é invenção moderna? Isso é coisa do século XXI? Será que isso não são modismos? Então, a homilética é uma matéria que surgiu há muitos anos. Desde o início da era cristã, já se percebeu o destaque que os homiletas ganharam no ministério da pregação. Já nos tempos do apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo fosse um grande pregador, um apóstolo, um grande missionário, um grande evangelista, ainda assim, Apolo se destacou no ministério a ponto de que algumas pessoas preferiam ouvir Apolo. Isso porque Apolo era grego e tinha uma oratória aprendida no seu sistema grego. Desde esses tempos, a homilética e a oratória no meio cristão começou a ganhar destaque, visto que começou a ser observado por aquelas pessoas cheias de boas intenções que a homilética e a forma de expor fazia muita diferença. Desde aquela época, então, se percebe o surgimento da homilética, embora não necessariamente ela estivesse vestida com este nome, ok? Então, a homilética, embora já existisse, ela não carregava essa nomenclatura, tá joia? E por isso, talvez, alguns tenham esse senso, esse pensamento de que a homilética ela não estivesse presente ali desde aquele tempo. Outro fator importante é mencionar que um dos maiores princípios da homilética, das suas qualidades, dos seus ensinamentos, tem muito a ver com tudo aquilo que Jesus viveu, praticou e nos deixou como exemplo. Veja bem, praticamente todos os atos que Jesus praticou dentro do ministério da pregação são atitudes defendidas, aprovadas e ensinadas na matéria de homilética. Por exemplo, Jesus usava-se muito de ilustrações. A homilética tem uma parte específica que fala de ilustrações, de exemplos, de histórias. Jesus usava sempre uma linguagem simples que todos entendiam. É propósito da homilética fazer com que todos entendam sua mensagem. A homilética não é para você conversar uma língua diferente que ninguém entende, muito menos para você fingir ser alguém que você não é. Inclusive, vai chegar o tempo em que nós nos dedicaremos apenas a falar sobre os erros que os pregadores não devem cometer. E já fica aqui que é aquele que você se disfarça. Você pega um microfone e começa ali agora a fingir ser uma outra pessoa, a ter uma outra voz. Você muda sua voz. Irmãos, aqui nesta noite, eu estou aqui para falar para vocês, aleluia, a respeito do reino de Deus. Então, a homilética, ela não nos ensina essas coisas. Tanto que o termo homilética vem do termo homilia, que significa conversação. Ou seja, pregar é como se fosse conversar, porém uma conversa com propósito, uma conversa com objetivo. Embora hoje na nossa cultura, principalmente pelo fato do uso do microfone, do sistema de som, não é comum que alguém interrompa a pregação. Não que sejam proibidos, mas a nossa cultura é assim que acabou se tornando. As pessoas não interrompem a pregação. Mas é papel nosso gerar um diálogo, uma conversa com quem nos ouve. Por isso fazemos uso, inclusive, de perguntas retóricas, que também vamos aprender. O que é uma pergunta retórica? É quando você faz uma pergunta para alguém para que ela responda, mas sem te responder. Por exemplo, é quando você ouve o pregador dizendo: e se hoje fosse o seu último dia, o que você faria?
É uma pergunta retórica. Ele não está querendo que as pessoas respondam no meio da pregação o que fariam se fosse o último dia. Não é isso, era apenas uma pergunta retórica. Era apenas uma pergunta com o propósito de instigar a imaginação, levar-se a pessoa a pensar, a entender a urgência do momento. Isso são perguntas retóricas. E Jesus, ele sempre usava perguntas retóricas também. E vocês, quem dizem que eu sou? E assim, sempre houve comparativos de ilustração, assim como os pássaros. Isso é uma ilustração. Existem hipérboles também, quando se dá uma ênfase muito grande. Existem ironias no texto sagrado. Tudo com um propósito de deixar a verdade na proporção que ela é. Então, a homilética, ela não criou nada novo, ela só organizou tudo que aprendemos com Pedro, com Paulo, com Jesus, com os profetas, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento e com os grandes ensinos dos líderes cristãos que se desenvolveram no assunto ao longo desses tempos. Então, a homilética vem de conversação, vem de homilia, vem de diálogo. E não é uma matéria que é modismo, que é uma criação nova, mas é uma matéria sustentada ao longo dos anos e tem surtido muitos seus efeitos. A homilética também, ela não vai servir de modo algum para te exonerar das suas responsabilidades. Ou seja, a homilética, ela não existe para que você pare de estudar a Bíblia, ou para que você pare de ter sua comunhão com Deus, ou para que você faça sermões de forma simples, de forma rápida e prática. Normalmente, é comum as pessoas te oferecerem isso para vender algum produto, algo do tipo, para que você entenda que vai ser fácil você pregar muito bem e sem gastar muito tempo. Bom, eu acredito que dentro do reino de Deus não existe essa possibilidade. Eu quero te alertar sobre algo muito importante já desde o início. Infelizmente, chegamos numa era da inteligência artificial. E eu preciso abrir o meu coração para você. Se você está disposto a fazer os seus sermões por meio de inteligência artificial, ou melhor, se você está disposto a deixar que uma máquina faça o sermão para você e você tem coragem de pregar essa mensagem na igreja como se fosse uma mensagem recebida de Deus, esse curso não é para você. Não fique aqui, tá bom? Porque aqui não é lugar para isso. Se você vai pregar um sermão que não é seu, você não precisa de homilética. Você não precisa de passar por este sofrimento, por este trabalho. Estar aqui ministrando aula para vocês é um peso muito grande. Inclusive, quando eu comecei a gravar essas aulas no dia de ontem, é que a minha ficha caiu. Foi onde eu fui entender o porquê eu tenho passado por coisa nos últimos dias. E eu fui entender que era porque este plano estava para começar e não é algo comum que está acontecendo. Eu desconheço uma oportunidade que o Brasil inteiro tem de fazer um curso sério e completo sem necessariamente ter recursos. E eu desconheço, não estou dizendo que não exista. Agora, a questão é, existe um preço a se pagar. Eu poderia, talvez, ter deixado a inteligência artificial fazer esse curso. Bem provável que você vai fazer muitos cursos na vida que não foi um homem que fez. Mas aqui é de homem para homem, de filhos para filhos. Nós somos como cartas vivas. Deus nos escolheu dentro de nossa limitação. Um robô jamais vai poder dizer como que você se comporta na realidade. Para você se comportar como um robô, você precisa ser um robô. Agora, o que eu estou te ensinando é para você mesmo fazer. Você vai se alimentar dentro da palavra de Deus, você vai receber da parte de Deus, e você, da parte de Deus, tendo recebido, vai compartilhar por meio do Espírito Santo para aqueles que são de Deus, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. E para isso nós não precisamos de modismo, não precisamos de ajuda, a não ser as inteligências que temos.
E aí, neste momento, nós estamos diante de 3 inteligências. Nos dias atuais, né? Porque antes não tínhamos estes grandes problemas. Nós temos a inteligência humana. É essa aqui minha, é essa aí sua. Isso mesmo. É a inteligência que Deus nos deu. É a inteligência que Deus escolheu usar para o ministério da palavra, para o ministério da proclamação do Evangelho. Não sei se você sabe, mas os anjos desejavam cumprir essa tarefa que nós cumprimos de anunciar o Evangelho. Mas, contudo, não foram creditados a eles, mas a nós. Deus entregou a nós, seres humanos, mesmo em nossas limitações, esse tesouro escondido em vasos de barro. Nós recebemos de Deus um tesouro que foi confiado a nós para que nós possamos distribuir as riquezas do Evangelho. Foi a nós que foi concedido essa riqueza. Mas então temos 3 inteligências. A inteligência humana, temos a inteligência artificial que eu já falei e que eu te aconselho. Esqueça ela no seu ministério se você quiser crescer e se quiser ser um pregador de verdade. A curto prazo, talvez ela fosse te fazer bem, mas a longo prazo ela vai te matar, ela vai minar tudo que você tem. Sabe por quê? Porque você vai ser um relaxado, uma relaxada. Você vai ser sem compromisso, vai querer tudo fácil e vai ser raso pro resto da vida. Não adianta eu receber uma pregação maravilhosa, não adianta pegar uma pregação de Billy Graham, de Charles Spurgeon e pregar achando que vai ser a mesma coisa. Porque se eu não recebi, não tem como eu entregar. Aquilo que de graça recebemos, de graça nós damos. Então toda pregação, primeiro nós recebemos de Deus. Deus coloca essa palavra em nós. E nós, depois de tendo recebido, nós distribuímos essa palavra. Não tem como você distribuir aquilo que você não tem. E não tem como você ter algo que vem da parte de Deus por parte de quem não é Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe a inteligência espiritual. E acredite se quiser, nós pregamos com a intervenção da inteligência espiritual o tempo inteiro. O que é isso? Nunca pregamos sozinho. Nunca preparamos sozinho. Você não está fazendo esse curso sozinho. Eu não estou ministrando esse curso para você sozinho. Não. Porque Deus está conosco, nos acompanhando e nos auxiliando. O Espírito Santo nos acompanha desde a preparação até a entrega. Isso quando somos cristãos, quando somos sérios, quando colocamos Deus no processo. Por isso você vai ler a Bíblia para pregar, você ora a Deus pedindo direção, você está preparando, pede socorro a Deus, pede auxílio a Deus. Quando você estiver preparando para ir para o altar, preparando para assumir o púlpito, peça a Deus mais uma vez misericórdia, clame a Deus pela sua vida, clame a Deus pelo seu ministério. E quando estiver pregando da mesma maneira, entenda que não é você. Você não pode se orgulhar achando que você é bom demais, que você é capaz, que você vai transformar pessoas, porque não é isso. O ministério da palavra é um ministério de dependência de Deus do início ao fim. E a homilética não vai tirar essa dependência de você. Muito pelo contrário. O que a homilética vai fazer é trazer uma melhor forma de você entregar esse conteúdo que você já recebeu e que Deus vai entregar para você. E, aliás, aumentando o seu compromisso com a palavra, Deus automaticamente aumenta o auxílio dele para a sua vida, para o ministério. E outro detalhe que talvez você não compreenda e que muitas vezes eu recebo até muitas críticas sobre esta questão de alguém te ensinar algo que tem a ver com o reino. É como se parecesse que eu quisesse ser alguém melhor do que alguém ou alguém que estivesse substituindo algo da parte de Deus. E isso nunca vai ser e nunca poderá ser. Primeiro, que eu não sou essa pessoa. Segundo, que eu não tenho essa capacidade. E terceiro, eu próprio sou dependente de Deus. Mas esse processo surgiu desde o tempo de Samuel. Você sabe da história de Samuel, você lembra da história de Samuel. E Samuel era alguém muito novo que estava ali dentro de um ambiente já perdido, sacerdotes, tudo desviado, com seus filhos fazendo coisas horríveis diante de Deus. Mas, contudo, acontece que Deus, ao chamar Samuel, ele não tem discernimento da voz de Deus. E embora Eli, que era um homem com quem Deus não mais estava falando, ainda assim ele teve discernimento
e diz para Samuel como ele deveria proceder para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus. E tudo funciona bem a partir dali. Sabe o que Samuel faz? Samuel entende que no reino espiritual nós precisamos de ajuda, de auxílio. Não que nós vamos produzir o reino espiritual, mas nós precisamos de direção. Então, a partir daquele tempo, Samuel funda uma escola de profetas e que perdura por longos anos, até mesmo nos tempos de Elias e Eliseu. Você vai ver que essa história de profetas está funcionando plenamente. Porque Samuel entendeu que se houvesse uma ajuda, se houvesse um apoio, ainda seria melhor. E a homilética é praticamente esse mesmo processo. Eu, como professor, eu não vou produzir pregadores, eu não vou produzir boas ministrações, eu apenas vou dar orientações para que vocês ainda usufruam muito mais daquilo que vocês vão receber de Deus e que as pessoas sejam muito mais abençoadas por aquilo que você vai entregar da parte de Deus para a vida delas. Então, a homilética, existe fundamentos bíblicos, ela existe há muitos anos, não com este termo, mas na sua essência, e ela zela por princípios bíblicos, ela não ultrapassa os limites bíblicos. Por exemplo, chamar a atenção, falar algo cativante, tendo que acrescentar uma verdade ou falar uma meia-verdade, seria algo que hoje todo mundo usa. É o que você vê em vídeos. Eles fazem uma propaganda que parece que é uma coisa para você querer ver e depois não estar ali. Então, por mais que a homilética diga, você precisa ser cativante, relevante, você precisa chamar a atenção no início da pregação, ela nunca vai te ensinar a falar uma mentira. Ela nunca vai te orientar a dizer algo que não é uma verdade só para impressionar. Temos um propósito, uma missão de chamar a atenção do ouvinte para que ele queira nos ouvir, mas sempre primando pela verdade. Tanto que no início de uma pregação, nunca podemos prometer aquilo que não vamos cumprir, porque nós temos que ser honestos o tempo inteiro. Eu não posso que Deus vai revelar tudo sobre escatologia nessa noite. Primeiro, que ele pode não revelar tudo. E segundo, que a noite pode ser muito pequena para se falar tudo. Então, vamos ver algumas coisas sobre a escatologia que Deus nos ensinou em sua palavra. Por que não? Por que eu tenho que ser orgulhoso de dizer que sei tudo? E eu tenho que entender que eu só sei aquilo que Deus quis revelar, aquilo que Deus quis nos mostrar. E a palavra é nossa fonte primária e máxima. Vejo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês estejam compreendendo que este é um curso sério, não é um curso para ser raso, não é um curso para criança brincar, não é um curso para você dizer que fez, e não é um curso para irresponsáveis. Este curso vai te levar a se dedicar ainda mais. Mas eu posso te garantir que vai valer a pena. Porque você vai colher os frutos. Porque Deus vai te usar, Deus vai honrar a sua vida, que as pessoas vão perceber, porque o reino de Deus vai ganhar. Nós precisamos mudar a história da pregação no Brasil. Eu conto com a sua ajuda, para que o mundo inteiro, ou que pelo menos o Brasil inteiro, saiba. E aqueles que quiserem continuar pregando da forma errada, que eles façam isso porque eles querem fazer isso dessa forma, porque não querem mudar. Mas que não seja por falta de oportunidade. Porque essa porta Deus está abrindo para todos. E esse é o Homilética para Todos. Mais uma vez, bem-vindo. E permaneçamos até o fim, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Senhor meu Deus, eu não sei, Pai, quantas coisas vai tentar desanimar estes alunos, que às vezes agora está me ouvindo. Não sei qual é a condição, o tempo da vida deles, as dificuldades na família, no trabalho, com os filhos ou no ministério. Eu também não sei, ó Deus, o que eu mesmo vou ter que enfrentar, mas eu te peço, ó Pai, que tanto a eles quanto a mim, que nós não venhamos parar no meio do caminho, mas que nós venhamos permanecer até o fim. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus.